O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, nesse primeiro domingo da Quaresma, que sempre nos fala, nos traz o Evangelho das tentações de Jesus, ela nos coloca uma pergunta sobre quem nós somos, qual é a nossa identidade. Como é bonita essa primeira leitura, em que o fiel israelita vai oferecer a Deus as primícias da sua colheita. O que são as primícias? Os primeiros frutos, aquela primeira espiga de trigo que amadurece, aquele primeiro cacho de uva que fica maduro. Ele não consome aquilo, ele não corta, ele oferece a Deus em sacrifício e em gratidão, reconhece que Deus é a fonte daquilo tudo. E aqui ele faz um trajeto de memória para saber quem ele é, para se apresentar, se mostrar, dizer quem ele é na frente de Deus. E ele começa recapitulando o porquê de ele estar ali na frente de Deus, oferecendo aquele sacrifício. Ele diz: meu pai era um arameu errante. O que quer dizer isso? A que pessoa ele está se referindo quando ele diz meu pai era um arameu errante? Ele está se referindo a Abraão. Abraão, que era um arameu, alguém da cidade de Ur, na Caldeia, se tornou um errante, não por cometer erros, mas por andar vagando sem saber o rumo, porque Deus diz para ele: sai da tua terra e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E não diz para ele que lugar é esse.
Ele tem que sair da terra dele, deixar tudo aquilo que ele estava já acostumado. E Abraão, quando faz isso, tem 75 anos de idade. Então, ali ele tem que deixar tudo e seguir aquela voz de Deus que convida ele a sair da sua terra. E prossegue o fiel israelita, aquele que está oferecendo o sacrifício a Deus, chama Abraão meu pai. Não pensa nele como um homem que viveu 1000 anos antes dele, mas como seu pai, ou seja, alguém que está vinculado diretamente a ele, que dá o sentido da vida dele, do porquê ele está cumprindo aquele ato diante de Deus. Depois ele fala que Abraão se tornou um povo, foi para o Egito, se tornou um povo numeroso e foi oprimido pela escravidão. E ali entra o nós, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa opressão, a nossa miséria, a nossa angústia. Então aqui entra esse nós, a nossa miséria, a nossa angústia, a nossa opressão. O Senhor nos ouviu, nos livrou. Quer dizer que ele não pensa nele apenas como um indivíduo isolado dos outros, mas como alguém que pertence a um povo, que pertence a uma família, a uma estirpe, que dá o sentido para aquilo que ele faz, para aquilo que ele está fazendo naquele momento, porque ele prossegue. Esse Deus que nos tirou do Egito, nos levou, nos conduziu a este lugar, a terra prometida, nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso agora trago os primeiros frutos da terra. Então, ali ele recapitula todo o sentido daquilo que ele está fazendo ali na frente de Deus. Lembrando quem ele é, lembrando de que povo ele faz parte, de que história ele faz parte. Recuperando a memória dele, e se apresentando diante de Deus. Ao falar assim, ele não só entrega para Deus os frutos da terra, mas ele entrega a si mesmo como um fruto de toda aquela obra maravilhosa que Deus cumpriu desde que disse para Abraão: sai da tua terra. Essa, irmãos e irmãs, a memória que nós também temos no Novo Testamento. São Paulo menciona na segunda leitura que nós formamos um só povo, onde não tem diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque toda essa história humana de cada pessoa, de cada comunidade, ela é transformada, ela é regenerada, ou seja, gerada de novo em Jesus Cristo. E ali começa uma nova história, o novo Adão que gera novas criaturas que não brotam da carne e do sangue, mas de Deus. São Pedro diz na sua primeira carta: fomos libertos da herança fútil que recebemos dos nossos pais, da vida fútil que herdamos dos nossos pais. Por que ele chama a vida fútil, a vida do ser humano longe de Deus? Porque ela é destinada à morte, ela tem como guia a morte. E a morte é aquela realidade que diz: tanto faz, tanto faz se você viveu muito, viveu pouco, se você foi bom, se você foi mal, tanto faz se você foi rico, se você foi pobre, se você foi sábio, se você foi louco.
né? Se você foi virtuoso, se você foi pecador, porque o final de todos é exatamente o mesmo. Os bichinhos que comem a carne do pecador sentem o mesmo sabor daqueles que comem a carne do justo. Essa é a vida fútil recebida dos nossos pais, mas nós recebemos uma vida nova em Cristo. No sacramento do batismo, nós morremos afogados naquela água batismal. Isso se deu não no nível cronológico, que ainda não aconteceu a nossa morte, a menos que algum de vocês seja um zumbi, eu não tenha notado, mas acontece no nível do sacramento, que é no nível da realidade mais profunda em Deus, que se manifesta por meio do sinal do sacramento. Então, segundo o olhar de Deus, a realidade diante de Deus, nós participamos de uma morte, da morte de Cristo, e recebemos a realidade de Cristo ressuscitado em nós, e passamos a ter uma vida ressuscitada, uma vida que a morte não tem mais poder nenhum sobre ela. E é justamente aqui começa a nossa história. Se a gente entrega a Deus um sacrifício, que em toda missa é o que a gente faz, a gente vai como aquele fiel israelita entregar não as primícias do seu rebanho ou da sua colheita, mas entregamos ao Senhor o seu próprio Filho, que se entrega por nós. Então, essa é a oferenda que a gente faz, é isso que a gente oferece a Deus em agradecimento por tudo aquilo que Ele nos deu. A gente não tem nada mais bonito para oferecer do que o seu próprio Filho sobre o altar. E é isso que é a missa, irmãos e irmãs. Então, ali nós, como criaturas novas, surgidas da água batismal, gerados de novo numa herança nova que não se corrompe, oferecemos ao Pai a melhor oferta de todas, a oferta infinitamente perfeita, que é o seu Filho Jesus Cristo. E ali também nós nos definimos quem nós somos. Deixamos de ser indivíduos isolados e passamos a viver em comunhão. Por isso, na liturgia se privilegia também o pronome nós. A gente não fala muito do eu, a gente fala do nós. Quando a gente fala do eu, geralmente a gente está se referindo ao pecado, Eu pequei muitas vezes, eu não sou digno, Mas, como igreja, a gente se refere e usa sempre esse nós, porque nós reconhecemos que Cristo fez de nós um só corpo, e nós somos um só corpo e um só espírito, porque Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Por isso nós cantamos e rezamos a uma só voz, não uma montoeira de vozes, cada uma dizendo uma coisa, mas uma só voz, manifestando que nós somos um só corpo. E essa é a nossa realidade. O que estava em jogo ali no Monte das Tentações? O demônio queria que Jesus provasse que era filho por meio de atos centrados no próprio eu. E Jesus nunca fez nada para o próprio eu. A vida dele tem sempre um centro de gravidade, que é o Pai. Tudo que ele faz é pelo Pai, é em nome do Pai, é unido ao Pai, é porque o Pai mandou, é porque o Pai enviou. É aquele que vive
aberto a um outro, que vive essa relação misteriosa de que nós falamos quando invocamos os nomes das três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É disso que a gente está falando, é do viver para o outro, é do ter o centro de gravidade não em si mesmo, mas no outro. E aqui a grande contradição e a grande mentira que o demônio queria que Cristo caísse, né? Mostra que é o Filho, mas agindo em solidão e te voltando para ti mesmo e não para o Pai. E Jesus responde a essas tentações com as palavras da Escritura que voltam a colocar ele de novo, e reafirmar que o centro da vida dele é o Pai. Então, essa, irmãos e irmãs, é a nossa identidade. Jesus Cristo, ao ir ao deserto e vencer o maligno que procurava levar ele ao pensamento do indivíduo, ao pensamento da solidão, ele leva todos nós junto com ele, para que a gente também não viva nesse individualismo, nessa solidão, mas sempre abertos a Deus nosso Pai, abertos ao Espírito Santo, que é derramado no nosso coração e nos faz amar com um amor divino, abertos ao seu Filho Jesus Cristo, do qual nós somos os membros, ele é a cabeça desse corpo que é a igreja, abertos aos nossos irmãos, abertos até aquelas pessoas que estão mais longe, que estão mais distantes. O nosso abraço abraça o mundo inteiro, porque Cristo nos libertou dessa prisão do eu, da qual o maligno queria que a gente ficasse trancado para sempre. Vamos agradecer ao Senhor pela obra que Ele cumpriu em nós, e como aquele bom israelita, relembrar no nosso coração tudo o que Jesus fez a nosso favor, e nos aproximar desse altar, não mais oferecendo o trigo e a uva, mas oferecendo o próprio Jesus Cristo, que se entrega eternamente por nós e faz de nós um só povo em seu amor.